Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Você sabe que esse canal aqui, tudo é feito com muito amor, mas muita simplicidade. O que nós temos aqui é um celular, uma mesa e um pão para ser compartilhado ao seu coração. O meu desejo é que você gere uma cultura de leitura bíblica diária na sua vida, porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem vida e ela transforma vidas e corações, ok? Lá no final eu dou alguns avisos, algumas instruções para vocês, mas se você já acha que é relevante esse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha, segue o canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos agora encerrar a introdução e vamos para a porção de hoje. A porção da leitura de hoje é Deuteronômio, capítulos 11, 12 e 13. Então vamos começar o capítulo 11. O capítulo 11 ele fala sobre uma ênfase que o Senhor está dando instrução ao povo. E que ênfase é essa? A ênfase em entender, em conhecer as leis e os estatutos do Senhor, e não somente isso, aplicá-las. E aí, a ênfase desse capítulo é: por que eu devo aplicar as leis e os estatutos do Senhor? Simplesmente para que seja evitado sofrer punições e juízos da parte do próprio Deus. Por quê? No versículo 7, o Senhor ele fala: olha só, com os teus próprios olhos vocês viram as minhas grandes obras. E que grandes obras foram essas? O povo que era idólatra, o povo que estava estabelecido debaixo de uma rede de muita maldade no caminho, na transição entre Egito e chegando às portas de Canaã, ali foi demonstrado que é um povo mau, e Deus está falando: eu vou tirar essa terra dos cananeus, porque o nível de maldade deles já subiu as minhas narinas. Então, o Senhor está falando o seguinte: olha só, vocês viram as minhas grandes obras, que é o quê? Eu puni o povo, eu puni os idólatras, eu puni aqueles que abominam o meu nome, eu puni aqueles que se movem debaixo de maldade. Esse é o primeiro ponto. Então, por que eu devo aplicar as leis e os estatutos do Senhor? Para que eu não seja contado como um povo mau, um povo ruim que pratica a maldade sobre a face da terra. Por quê? Porque todos esses povos foram punidos pela mão do Senhor. E o segundo ponto é que Israel, ao longo desse processo da saída do Egito até chegar às portas de Canaã, eles foram sofrendo severas punições por causa do quê? Da rebeldia. Então, outro motivo: Israel, ouça e obedeça. Para quê? Porque o desobedecer a rebeldia vai ser punida. Esse é o primeiro ponto. Mais adiante no capítulo, no centro ali desse capítulo 11, nós vemos o seguinte: o centro permanece o mesmo, o Senhor rogando: Israel, ouça, compreenda os meus estatutos e as minhas leis, e as aplique, e viva essas leis. Para quê? Porque aí o enfoque não está nas punições nem no castigo. O enfoque aqui nesse ponto está falando sobre a recompensa advinda da obediência. Então, Moisés afirma que a obediência aos princípios vai fortalecer o coração de Israel, para quê? Para preparar eles para tomarem posse da terra. Então, cumprir e obedecer a lei do Senhor tem vamos dizer assim, uma dupla finalidade: você evitar juízo e sentença contra si próprio, mas por outro lado, aqueles que andam segundo esses estatutos e leis, eles são recompensados e abençoados. Então tem essa parte positiva, ok? Vamos lá, seguindo aqui esse capítulo 11, também Moisés ali ele fala sobre a terra de Canaã, de como ela é fértil, como a geografia dela é diferenciada, recebendo chuvas, o solo é fértil, é abundante, a terra multiplica. E também fala ali também do cuidado, que Deus escolheu essa terra favorável, essa terra fértil, escolheu a dedo para entregar para Israel. Mais uma vez também Moisés traz à memória do povo os castigos, advindos da idolatria, que seriam o quê? Que seriam o seguinte: é uma advertência: olha, se vocês entrarem numa movimentação de idolatria, saibam que vocês vão ser espalhados entre os povos e vocês vão ser perseguidos até que sejam aniquilados. Isso aí, será que faz algum sentido o que é a história de Israel ao longo de toda a história da humanidade? O que aconteceu com o povo judeu? Então, exatamente. Então, a idolatria, a consequência, o castigo para a idolatria de Israel seria a
espalhar entre os povos e a perseguição. No versículo 19, Moisés atenta o coração do povo para que não deixem de ensinar o que? A lei para as próximas gerações, para os filhos. Então, além de entender os estatutos, de compreender e aplicar, Israel, eles tinham a incumbência de passar isso para as próximas gerações. Compreende isso? Isso é muito importante. E agora eu gostaria de encerrar a reflexão desse capítulo 11, lendo a partir do verso 26, algo que saltou os olhos e é muito importante para o meu e para o seu coração. Preste atenção. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor. Então eu quero finalizar esse capítulo dizendo que é tudo muito simples e claro. A aplicação do princípio da obediência radical à palavra de Deus nos alça a um lugar único, que é um lugar da bênção, né? Que é de bênçãos infindáveis. Pense hoje, reflita um pouco sobre isso, sobre essa simplicidade onde Deus nos coloca diante de duas escolhas, bênção ou maldição. Obedecer ou não dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Pense um pouco nisso, porque nós podemos mudar a real situação da nossa vida, a história da nossa família, a partir de nós entrarmos dentro de um cenário de obediência à vontade de Deus, ok? Gostou? Então espera aí que vai vir mais conteúdo no capítulo 12. E agora no capítulo 12 também tem princípios muito poderosos e instruções específicas para Israel. Essa porção ela começa com uma ordem dada por Deus, né? Ele dá uma ordem ao seu povo dizendo, olha, quando vocês tomarem posse da terra, não é que vocês talvez vão tomar, não, vocês vão tomar posse, mas quando vocês entrarem e tomarem posse da terra prometida de Canaã, vocês vão destruir todos os altares, templos e imagens dedicadas a outras divindades, a outros deuses. Isso é um pacto, uma aliança, um pedido feito pelo próprio Senhor. Então isso era uma coisa que Israel precisava fazer assim que adentrar, destruir todo e qualquer tipo de material ou de ambiente que pudesse ser utilizado para cultuar outros deuses. Também dá instrução para que não se utilize os espaços geográficos, templos, locais de adoração, locais onde foram construídas imagens, depois de destruído, não utilizar esses locais para quê? Para cultuar e adorar a Deus na terra de Canaã. Pois os locais dedicados a culto, sacrifício, votos, seriam todos relatados diretamente a Israel a partir do momento que eles se instalassem em Canaã. Então isso é muito claro, dito a Israel. Outro detalhe curioso desse capítulo é Deus liberando o consumo de carne. E aí, você gosta de um churrasco, de uma carne? Então, beleza. O Senhor liberou isso para que Israel também, e aqui ele não está falando de matar um animal para sacrifício, ou para algum voto, algum tipo de holocausto. Não, ele está falando claramente que está liberando o consumo de carne, ficando apenas a observação de não comê-la juntamente com o sangue daquele animal. Simplesmente isso o Senhor restringe. O restante da carne, então aquela carne, aquele ensopado, aquela coisa ali, o Senhor está liberando. Isso é bem interessante, isso aí fala um pouco da cultura do povo da época. E aí, já finalizando esse capítulo 12, mais uma vez o Senhor vem e faz uma recomendação a respeito da idolatria, para que Israel não se utilize de termos comparativos com outros deuses. Jamais fazer isso com os deuses encontrados na região de Canaã, porque isso seria abominação ao Senhor. Porque o Senhor fez isso, mas aqui os deuses de Canaã fizeram completamente proibido fazer esse tipo de comparação. Deus cita inclusive rituais utilizados pelas divindades, pela religião local, como sacrifício de crianças, lançar crianças vivas no fogo, os próprios pais entregando essas crianças para sacrifício. Olha que coisa abominável. Então o Senhor ele cita isso para dizer, olha só, não tem comparação a minha bondade, o meu poder com aquilo que se move de divindade, de religião, de culto, de adoração para o povo cananeu. Então jamais façam isso. Então tudo isso, todo aquele cenário cultural, religioso, precisava ser exterminado, colocado de lado e desprezado pelos filhos de Deus. Fechamos o 12 e vamos para o capítulo 13. Chegando ao final da porção de hoje, Deuteronômio capítulo 13, nós vemos aqui Moisés trazendo uma revelação muito profunda. Deus aqui ele está intencionalmente
provando o coração do povo, provando o coração de Israel, permitindo que se levantassem falsos profetas no meio dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Tá, literalmente ali a palavra está declarando, olha, eu estou permitindo que se levante falsos profetas, e falsos profetas aqui não são profetas que falam algo e algo não se cumpre. Não, não, não. Falsos profetas são homens que se levantam com uma intenção por detrás diferente do que comunicar a voz e o coração de Deus para o povo. Qual é a intenção? A intenção de comunicar algo que vai trazer um interesse, um benefício próprio para si, né? Poder, recursos, dinheiro. Esses são os verdadeiros falsos profetas. São aqueles que conseguem iludir o coração do povo. Então aqui Moisés está falando que Deus intencionalmente permitiu que falsos profetas se levantassem, ok? E que liberariam palavras que se cumpririam no meio do povo, apenas com o intuito de posteriormente tentar desviar o coração do povo. O que aqui a palavra de Deus está nos ensinando? Que Deus permite levantar falsos profetas que vão falar coisas que vão acontecer. Isso tem a tendência de gerar no coração do homem assim uma abertura, só que aí a partir do momento que as coisas começam a acontecer, esse profeta ele começa a liberar palavras que contradizem a vontade de Deus. Aí você fala assim, pô, mas esse profeta falou algo aconteceu, então, poxa, ele é de Deus. Mas aí aquele homem, ele manda, ele dá uma ordem, dá uma instrução para você negar as instruções de Deus. É nisso que o coração do povo era provado. Era isso que o Senhor queria revelar, descortinar para todo Israel. Vocês vão me obedecer ou vocês vão atrás daquilo que está beneficiando vocês, aquilo que está trazendo resultado para o coração de vocês? Então vamos ler aqui dos versículos 1 a 3 de Deuteronômio 13 e vai ficar muito claro, e eu vou trazer o encerramento já da porção de hoje. Diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, olha que interessante, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Vocês entenderam aqui? Muito claro e simples. Esse capítulo se resume a essa trama, a esse tipo de intencionalidade. Quer dizer que ou vocês vão seguir homens que falam coisas que vocês querem ouvir ou que dão o resultado que vocês desejam, ou vocês, e depois aquele homem vai capturar teu coração e dizer, olha só, não precisa seguir isso aqui não, você não precisa ser santo, você não precisa orar, você não precisa jejuar, você só precisa aqui, sacrificar, você só precisa fazer isso daqui, vem na minha. Então, isso aqui que o Senhor está falando, e não é que isso acontece nos dias de hoje? Por quê, queridos? Porque dons são irrevogáveis, dons são presentes. Existem homens de coração corrompido que possuem dons. E se esses homens utilizarem esses dons para manipular o teu coração e te tirar de um alinhamento para você deixar de servir ao Senhor e negar os seus mandamentos e os estatutos, se você não vigiar, você vai acabar caindo nisso. Então essa é a prova que Israel passou, essa é a prova que a gente passa todos os dias. A operação de profecias, sinais e milagres não necessariamente validam quem as pessoas realmente são perante a presença de Deus, pois dons são irrevogáveis e derramados conforme a vontade de Deus, não validando o caráter do profeta em si. Por último, eu quero finalizar aqui, Moisés está dizendo o seguinte, que se você for, mesmo que seja enganado por um falso profeta, você for levado a um ambiente de adoração a outros deuses, naquele ambiente ali dos filhos de Israel, eles deveriam ser punidos com a morte. É algo grave, é algo severo. A idolatria é algo abominável ao coração de Deus. E aí, impactante a porção de hoje, não é isso? Se você assistiu até o final, é sinal que você gostou, achou relevante. Então, por favor, me ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Curte, comenta, manda sua dúvida aqui e segue o canal para que esse canal se torne mais relevante, mais pessoas possam ter contatos com a palavra de Deus. Ok? Eu quero te pedir isso, e se você quiser estudar a Bíblia comigo, é 100% gratuito. Na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar, você vai entrar no nosso
nosso grupo de estudo bíblico 100% gratuito, com conteúdo diário para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ok? Até aqui eu deixo vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e com certeza vocês já sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!